Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Filosofia Empírica de Hilton Santos. Estamos aqui para mais um conteúdo, para mais um vídeo. Hoje nós queremos falar de história. Falar um pouco da história do Brasil, que infelizmente algumas coisas não foram contadas como deve ser. E hoje nós resolvemos, dando uma estudada no material que eu encontrei, eu resolvi tocar nesse assunto, porque é um assunto que até hoje me deixa intrigado por algumas razões. E o historiador, ele traz um assunto muito interessante sobre a escravidão no Brasil. O título dessa matéria eu botei A Escravidão no Brasil, a História que Não Te Contaram. Então, são algumas coisas aqui que nós precisamos tratar. Eu vou ler um pouco algumas coisas, me perdoe, pode ser cansativo, mas é interessante que nós tenhamos mais atenção a isso. Porque, na realidade, não aprendemos na escola. Primeiro, como é que se diz? O domínio da classe branca, ela se estende até hoje. Os coronéis, os senhores de engenhos brancos, eles tomaram conta da questão e passam para a escola e tem esse preconceito, não se fala na realidade o que foi a escravidão no Brasil. Portanto, o historiador Laurentino Gomes, que ele é um dos nomes mais importantes de sua área sobre o tema da escravidão no Brasil, ele tem 7 títulos, ganhador 7 vezes do Prêmio Jabuti de Literatura, e Gomes é categórico em dizer que a escravidão é o assunto mais importante da história do Brasil. Então a escravidão, ela continua sendo importante no Brasil, porque através da escravidão nós vamos entender melhor o Brasil. Eu volto a dizer que choca algumas coisas, mas nós temos que tratar isso com clareza. Não ficar escondendo do povo brasileiro a verdadeira história. E os brancos, infelizmente, a grande maioria, preconceituosas, eles tentam esconder isso. Assim, os governos, tantas outras situações onde tem o poder de informação, não informam como devia ser. Não há como esconder o nosso passado e as feridas que ele deixou abertas em nossa sociedade, sem mergulharmos na herança da escravidão, que os portugueses deram ao Brasil. Então não há como contar a história do Brasil sem entender a questão da escravidão no Brasil. As marcas são profundas, cerca de 2 milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra, a África, marcadas a ferro quente e colocadas em um navio para serem comercializadas como produtos no Brasil durante 100 anos. Então veja só, eram tirados do seu país de pessoas de cor escura, colocavam-se no navio como se fosse um animal, marcar a ferro como se marca um boi, um animal que se cria, marcava essas pessoas e era mandado para o Brasil como mercadoria. Milhões de pessoas passaram por isso, por essa situação. Então é complicadíssimo. E a ferida continua aberta. É claro que a tamanha brutalidade não poderia ser apagada da sociedade em que nos tornamos e que nós decidimos não encarar e discutir com a importância que o tema merece. Para Gomes, não se pode entender nenhum acontecimento histórico no Brasil sem falar de escravidão. Então, para ele, para falar da história, tem que falar de escravidão. Contribuição social que os africanos deu. Mas eu quero ler mais frente eu falo sobre isso. Contribuição social. Os africanos escravizados foram fundamentais para a formação sociocultural e o desenvolvimento econômico brasileiro. No livro A Escravidão, da corrida ao ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de D. João VI ao Brasil, que se passa entre 1700 e 1800, auge do tráfico negreiro no Atlântico, Gomes mostra como a motivação pela descoberta das minas de ouro e diamantes
e o cultivo da cana-de-açúcar, arroz, tabaco, algodão e outras atividades que faziam uso intensivo da mão de obra escravizada. Fizeram com que as pessoas mais ricas do Brasil não fossem barões de café, nem senhores de engenho, mas sim traficantes de escravos. É terrível isso. Então você vê, os mais ricos na época não eram os donos de engenho, não era os produtores de café, não, eram os traficantes de pessoas, de escravos. Então veja a crueldade que esse país passou. A tecnologia africana. Outra coisa que é preciso entender é que muitas vezes se trata da tecnologia, muitas tecnologias que tem hoje no Brasil, foi trazida da Europa, não. O próprio escravo que trouxe, por exemplo, o minério, o garimpo, os escravos foi quem trouxe essa tecnologia. Os portugueses, os europeus, eles conheciam do tratamento da cana-de-açúcar, faziam açúcar, não tratavam de minério, de exploração de minério. Então, é completamente mentirosa essa história. Então, aqui diz, por exemplo, a tecnologia mineira veio da África e não da Europa. Quem conhecia o garimpo eram os africanos, enquanto os portugueses sabiam fazer açúcar. Então, veja só, o que os negros não são seres inferiores, eles eram usados nessa situação. Para os brancos, o negro era uma classe inferior. Então ele tinha que ser tratado dessa maneira e tratado com muita brutalidade. E na realidade, isso é identidade nacional. Então, outro aspecto que marcou a negatividade da história brasileira é a versão de que a escravidão no país teve um caráter sutil e que ajudou a construir a identidade brasileira sobre um falso pacifismo. Na realidade, a escravidão era tratada como uma coisa leve, a própria igreja tratava isso, mas a brutalidade era grande. Lauretino também toca no assunto, no outro tema complicado que é a religião. Vamos falar disso agora. Pois a igreja usava uma mensagem de amor, misericórdia e acolhimento que paradoxalmente deturpou e justificou a escravidão, que não teve nem amor, nem misericórdia de ninguém. Então a igreja, ela tratava de uma maneira que tentava mostrar coisa bonitinha, mas não era. Os negros eram animais para eles. A própria igreja escondeu isso, maquiou essa questão da escravidão. Então é muito complicado. Até hoje, eu vendo outro dia uma imagem na internet, um padre servindo os seus servos, servindo a hóstia, e beijava a mão das pessoas. E na hora que chegou uma negra, ele não beijou a mão da negra. Então veja como é que é a situação. Até hoje existe esse preconceito absurdo. Então, precisamos entender que a escravidão é uma história mal contada e precisamos contar para os nossos, porque faz parte da história brasileira. Vamos deixar de mentiras, vamos deixar de preconceitos, porque o Brasil ele foi formado por escravos. O Brasil hoje é o que é, foi escravos que vieram para cá. O escravo foi usado como mão de obra barata, de graça, maltratada, muitas vezes mortas por seus donos, por seus proprietários, porque não alcançava aquilo que eles queriam. É necessário entender que a escravidão faz parte da cultura brasileira, faz parte da história brasileira. E é preciso entender melhor essa questão, porque aí vamos entender melhor a própria sociedade brasileira, a própria cultura brasileira, que precisa de tanto ajustes, de tanta melhoria, e acabar com esse preconceito absurdo, nojento, pequeno, que é contra o negro. Até hoje, vemos aí preconceitos claros, evidentes, dos brancos, da grande maioria, não ofendo a todos, mas a grande maioria, eles são avessos à cor negra. Eles não gostam da cor negra. Então, é assim que nós precisamos olhar isso de frente e tentarmos erradicar essa questão. Porque os negros são gente como nós, somos todos iguais, não tem ninguém melhor nem pior. Portanto, que nós devemos tratar os negros como eles merecem, como eles são merecedores
desse tratamento, porque eles faz parte da história e da cultura do Brasil. Nós pensemos nisso, sejamos capazes de sermos mais compassivos com essa questão e jogar de lado o preconceito, que existe. Todos nós somos preconceituosos, e com o negro é terrível. Então que nós olhemos os negros como pessoas igual a nós, capazes, com o mesmo poder, com a mesma inteligência que temos nós. Às vezes até mais. Os brancos são, infelizmente, a grande maioria, se apodera dessa questão de que os negros são inferiores. Não são. Inferiorizaram eles, mas são pessoas capazes, e é só dar um pouquinho de atenção e nós vamos ver as atitudes deles. Entendeu? É preciso entender isso. Então nós passamos olhar com carinho esse vídeo, assistir, passar para os outros, e assim nós termos uma repercussão melhor da questão dessa mentira que foi contada na questão da escravidão no Brasil. Não foi contada a realidade, contaram mentira, e essa mentira deve ser esclarecida para cada um de nós. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Curta, se inscreva e ative o sininho das notificações. É o que eu peço aqui no canal Filosofia Empírica Edilton Santos.